Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, com o coração grato, nós estamos aqui nesta noite. E agora, Senhor, é o momento de ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar a nós. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use da maneira que Tu quiseres, ó Deus. Que eu não seja aqui um empecilho, mas que eu seja um canal, Senhor, da Tua palavra. Canal de bênção, canal de unção, canal, Senhor, de tudo aquilo que vem do Senhor, ó Deus. Que não seja eu a falar aqui, mas o Senhor possa falar as nossas vidas, assim como já falou a minha vida através do preparo desta mensagem. Que o Senhor possa estar incutindo, Senhor, nas nossas cabeças, nos nossos corações, para que nós possamos ser transformados através desta palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, no verso de número 32. Provérbios 14, 32. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Feche seus olhos. Senhor, esta é a Tua palavra, Deus. Como foi dito, que ela possa penetrar nos nossos corações, que possamos sair daqui avivados, transformados, renovados, através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Bom, como eu disse a vocês, durante esse período pós-retiro, nós passamos por muitas situações, né? Tivemos pouco tempo para nos reencontrarmos, tivemos pouco tempo para estarmos juntos, compartilhando da palavra de Deus, à exceção das ABDs, mas quando nós decidimos fazer esse culto, decidimos essa data, eu não sabia bem o que preparar, né, para esse dia. E eu não conseguia trazer à mente alguma pessoa para pregar, para trazer alguma palavra. Até o planejamento mesmo do culto ficou pendente por causa disso. Mas, há umas 2 semanas atrás, o Senhor falou comigo e colocou no meu coração que a palavra a ser trazida deveria ser sobre esperança, e que eu deveria trazer esta palavra. Por isso que eu tinha essa dificuldade de trazer alguém para vir pregar nesse dia. Mas foi maravilhoso para mim poder aprender mais do Senhor e poder falar de um assunto tão importante nas nossas vidas. E esse versículo simples que nós lemos vai nos trazer muitas coisas, muitos ensinamentos. Na versão revista e corrigida deste mesmo versículo diz: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Olhando para essa versão, e também trazendo a nossa versão que nós lemos no princípio, nós podemos traçar aí um paralelo sobre a esperança. E aí o verso coloca uma questão muito interessante. Até na sua morte a esperança. E quando eu li isso, mexeu muito comigo, porque eu pensei: Senhor, esperança na morte? Se a morte terrena é o fim, como a gente vai ter esperança em algo que vai se acabar? Em algo que vai determinar o fim de alguma coisa? E aí, perguntando ao Senhor, Ele já trouxe a resposta a mim, que não é o fim. Não é o fim. E Salomão, através de toda a sua sabedoria, como o homem mais sábio que já existiu, ele pôde fazer esse relato. Até
na morte, ainda morrendo, como diz o verso que nós lemos, tem esperança, o justo. O justo. E o que é esta esperança? Esperança, a origem da palavra é latina, né? Do latim spes, S-P-E-S, e significa confiança em algo positivo. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender e guardar, a esperança, ela só é colocada em algo positivo, porque é a expectativa de alguma coisa, e daí essa palavra também é ligada à expectativa. Então, nós só podemos ter esperança em algo bom. Essa é a primeira constatação que nós podemos fazer através desse ensinamento. Então, quando nós temos esperança em alguma coisa, é porque nós cremos, sabemos que aquilo vai produzir algo de bom, seja para nós, seja para outrem. Então, esta esperança é sempre ligada a um sentimento positivo, a algo positivo. E aí a gente se depara com uma primeira questão. Será que a gente gosta de ter esperança? Por que eu faço essa pergunta? Porque ligada à esperança tem uma palavrinha também, um verbo, esperar. E se tem uma coisa que a gente não sabe fazer, é esperar. Então, como a gente pode ver algo positivo em algo que a gente vê como tão negativo, que é esperar alguma coisa? Exemplo: esperar o ônibus. O ônibus é algo bom? Não. Então a gente não tem esperança no ônibus. Mas é para você entender como a gente utiliza essa palavra no nosso cotidiano. Quando a gente espera o ônibus, apesar de não ser uma coisa muito boa, mas a gente espera que ele passe no horário certo para que a gente chegue no horário certo. Espera também que ele não quebre no meio do caminho, que o motorista não faça barbeiragem, que a gente não seja assaltado, que a gente não tenha nenhum problema. Então a gente carrega com a gente esperança o tempo todo. A gente é um poço de esperança, sem nem querer, né? Então, esperar. Primeiro significado de esperar. Mas o esperar também tem algo muito pesado para nós. E algumas pessoas até utilizam dessa ilustração, que diz que quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem 3 respostas possíveis, né? O sim, o não e o espera. E é verdade, porque isso não é colocado como um tom de dúvida naquilo que Deus vai ou não fazer pela parte dele, porque ele sabe de todas as coisas, porque ele sabe aquilo que é melhor para nós. Deus não está, não, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, depois eu faço alguma coisa. Não, ele já tem tudo determinado, né? A palavra do Senhor diz que no livro dele foram escritos todos os nossos dias. Então tudo já está traçado, tudo já está pronto, já está feito. A palavra de Deus e a vontade de Deus vai se cumprindo, né? Então, esse esperar que Deus pede para que nós possamos fazer é carregado também de provações, de tentações e de muitas situações que aparecem na nossa vida. E a partir desses 2 conceitos de esperança, nós geralmente nos voltamos mais para o segundo, que é algo ruim, porque a gente não tem capacidade de esperar por nada. Hoje a gente vive numa era tecnológica, numa era totalmente digital, em que uma resposta tem que ser dada automaticamente. Você manda uma mensagem, a pessoa tem que responder automaticamente. Um vídeo tem que ser carregado automaticamente. O seu
o Uber tem que chegar naquela hora, você tem que pedir, e ele tem que estar ali. Então, a todo instante a gente é pressionado a não esperar. Não esperar, não esperar. Se a gente vai numa loja, e eu hoje trabalhando no comércio, eu vejo muito isso. Tem muito cliente que chega ali para você e está querendo alguma coisa, mas ele não quer esperar. Por mais que seja um risco você acabar vendendo alguma coisa errada, você acabar dando uma informação errada, mas às vezes você fica pressionado a resolver tudo muito rápido. E a gente tem que ter essa capacidade de lidar com essa pressão. Mas muitas vezes nós não temos. Então, nós, humanos, sempre olhamos a espera como algo ruim. E a gente distorce completamente o conceito que eu apresentei a vocês, que é confiar em algo positivo. Então, já começa a ser traçado aí um caminho meio tortuoso, porque nós acabamos distorcendo esse conceito de esperança. E automaticamente, quando nós fazemos isso, nós colocamos a esperança lá atrás, como um sentimento muito distante, como algo, como se fosse a última opção. E a gente vê, um ditado que a gente conhece é o quê? A esperança é a última que morre. Ela é colocada aí como a última opção. Se tudo der errado, ainda tem esperança de que vai acontecer. Quando você está torcendo lá para o seu time e ele está muito mal, mas não, eu tenho esperança de que no último minuto lá vai sair o gol e tudo vai se resolver e o outro time vai perder, vai ter um jogador expulso. Eu espero isso, mas você sabe que aquilo não vai acontecer de maneira alguma. Então, a gente trata a esperança sempre como a última opção, como se não tiver mais nada para dar certo, talvez possa acontecer alguma coisa diferente. Então, a esperança é sempre colocada em último lugar nas nossas vidas. Mas não é isso o que o Senhor nos apresenta. E através desse versículo que nós lemos, ele mostra que até numa situação de perda total, numa situação de desesperança, muitas vezes, a esperança deve permanecer nas nossas vidas. Nós, como servos do Senhor, nós entendemos que esse sentimento deve estar sempre presente nas nossas vidas. E o que é esta esperança? Como nós cristãos devemos olhar, entender e aplicar esta esperança nas nossas vidas? A nossa esperança, ela tem um ciclo: início, meio e fim. Vamos entender bem o que é isso. O início da nossa esperança. Abra sua Bíblia em Jeremias 17, no verso 17. Jeremias 17, 17. Diz assim a palavra de Deus: não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mal, no dia do mal. Quando nós olhamos e entendemos essa passagem, nós vemos aí que Jeremias está clamando a Deus, que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa segurança e a nossa esperança, mesmo no dia mau. O princípio disso é o seguinte: entender que Deus é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. O refúgio é um lugar de segurança. O refúgio é um lugar de conforto, é um lugar de esperança. Então nós entendemos aí que Jeremias, ele clama a Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro. E quando a gente clama, quando a gente pede ajuda, quando a gente se rende a alguma coisa, é porque a gente espera que
esta outra coisa venha trazer uma nova esperança para as nossas vidas. Quando a gente está numa situação de desgraça, numa situação de perigo, a gente pede ajuda porque a gente sabe que a gente não pode fazer mais nada. E a gente espera que alguém possa fazer por nós. Então, é exatamente isso que Jeremias coloca nessa passagem. Esse é o princípio. A nossa esperança é o Senhor. O meio está lá em Romanos 12, 12. O meio do ciclo da esperança. Romanos 12, no verso 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quando ele diz aí na esperança, é porque você deve estar inserido nesta esperança. Então você está no meio da situação e você está dentro, como se você estivesse sendo colocado aí na esperança. E ele diz aí: regozijai-vos na esperança. Essa ideia nos coloca realmente incluídos nessa situação. Então, a esperança, ela deve estar norteando realmente as nossas vidas. Ela deve estar presente, principalmente nos momentos de tribulação. Isso parece óbvio, mas é sempre bom frisar. Por quê? Como eu disse a vocês, é a confiança em algo positivo. Então, a gente confia em algo positivo quando a gente não está em algo positivo, né? Quando a gente está passando por algum problema, quando a gente está passando por alguma situação, quando a gente está triste, quando a gente está incerto de alguma coisa. Então, é nesse momento que a esperança deve ser aplicada. Por quê? Porque a esperança, ela não pode estar sendo aplicada em algo, numa situação boa, né? E é o contrário daquilo que foi falado agora. Por quê? Quando a gente coloca, a gente pega uma garrafa d'água, pega um copo d'água, a gente tem esperança de que a gente vai virar aquela jarra e a água vai entrar no copo e nós vamos beber aquele copo. Então, é algo matematicamente, não tem nenhuma possibilidade de aquilo não acontecer, né? Porque aquilo já está bem acertado. Você já tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Mas a esperança não é aplicada nesse sentido. A esperança é aplicada quando as circunstâncias dizem não. A esperança, ela é colocada quando tudo parece que vai dar errado. E esta aplicação é colocada aí como o meio, né, desse ciclo, estando inserido nesta esperança. E nós devemos estar inseridos nesta esperança. E qual é o fim disso tudo, né? Por que ter esperança? Por que ela deve ser aplicada nas nossas vidas? 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 vai falar o porquê desta esperança. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o fim desta esperança é a nossa salvação. Porque sabemos que a nossa história não está restrita a esta vida. Se nós cremos num Deus vivo, se nós cremos num Deus que cuida de todas as coisas, de um Deus que conhece as nossas vidas, os nossos corações, nós sabemos e temos esta certeza de que estaremos com Ele na eternidade. Então, a esperança tem um ponto futuro, que é justamente a nossa salvação.
E esta esperança, ela é citada neste versículo, através de Paulo, mostrando quem verdadeiramente é esta esperança. E ele coloca: se nossa esperança em Cristo, então nós já temos aí tudo amarrado para entender quem é a nossa esperança, o que é a nossa esperança e para que é a nossa esperança. E depois dessa introdução, nós podemos enxergar um grande exemplo na Bíblia. Um exemplo de esperança, um exemplo de fé, um exemplo de paciência, que é tudo isso ligado à esperança. Nada mais, nada menos do que Jó. E quando o Senhor falou comigo a respeito de esperança, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi justamente Jó, porque ele é realmente um grande exemplo de esperança. Jó, para vocês terem noção, viveu quase 200 anos e ele estava inserido numa situação bem complicada, né? Jó estava no meio de um fogo cruzado, onde de um lado estava Deus e do outro lado estava Satanás. E Jó ali foi usado como um bonequinho ali no tabuleiro, para saber ali, para mostrar, né, para Deus mostrar para o diabo quem era Deus e quem era Satanás. E quem era o servo? Jó. Jó, apesar de estar nessa situação, ele nunca, no início, né, ele não tinha percebido que ele estava inserido nesta guerra, nesta batalha entre Deus e o diabo. Mas, com o passar dos dias, com os acontecimentos que vieram a ele percebeu que a importância dessa situação na vida dele. E aí, quando nós olhamos essa situação de Jó, e trazendo também para o verso principal da pregação, que fala sobre o justo, nós podemos olhar essa história de Jó e fazer uma pergunta que talvez todos nós aqui já fizemos: por que o justo sofre? Por que as pessoas boas sofrem? Boas, entre aspas, né? Porque nós sabemos que ninguém é bom. Mas, aos olhos humanos, vemos muitas pessoas que não fazem mal a ninguém, pessoas que a gente vê que cuida de sua família, que conhecem a palavra de Deus. E a gente se pergunta, quando acontece alguma desgraça, alguma morte, alguma perda, nós nos perguntamos: Senhor, por que isso aconteceu com essa pessoa? Ou quando acontece com a gente, é pior ainda, né? Senhor, por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? E a gente se faz muito esta pergunta. E essa pergunta, com certeza, passou também pela cabeça de Jó. Porque a gente vai imaginar, Jó tinha tudo. Jó tinha tudo o que uma pessoa precisava para viver bem. Ele tinha uma família estruturada, ele tinha riqueza e ele tinha Deus ali com ele o tempo todo. Ele sentia a presença de Deus, ele fazia a vontade de Deus. E por que Jó, logo Jó, foi escolhido para passar por essa tribulação? Jó, que era um homem justo, Jó, que era um homem exemplar, por que Jó? Por que o justo? Por que eu? Por que você? Por que nós passamos por sofrimento? Por que nós temos que enfrentar todos os dias essas batalhas? E a gente se pergunta isso muitas vezes. A gente passa por essa indagação todos os dias. Jó se perguntava sobre isso e, ao mesmo tempo, ele não sabia responder. Porque, aos olhos humanos, como nós dissemos, estava tudo bem, estava tudo certo, ele tinha tudo que ele queria, tudo que alguém poderia ter, queria ter, mas, mesmo assim, ele passou por tudo isso. Porém, lendo a história de Jó, e nós vamos ler já alguns versículos, nós, num apanhado geral, podemos entender que Jó soube passar por essas situações. Jó se manteve firme na sua
esperança, na sua convicção, na sua fé no Senhor. E ele se calou, muitas vezes, mediante aos problemas, mediante todos os problemas que enfrentou. Ele não blasfemou, não murmurou e, acima de tudo, ele soube esperar em Deus, algo que nós não sabemos fazer, que nós temos muita dificuldade. E aí, voltando à pergunta que eu fiz, por que os justos sofrem? Por que isso acontece? Por que pessoas consideradas boas, pessoas que não fazem mal a ninguém, passam por sofrimento? A resposta é muito simples. Porque Deus é soberano. Porque Deus conhece todas as coisas. E através de toda a sua ciência, toda a sua onisciência, onipotência, onipresença, nós sabemos que Ele vai direcionando as nossas vidas. De que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. De que a vontade de Deus, muitas vezes, é diferente da nossa. E aí, Ele nos garante uma coisa. Lá em Romanos 8, 28. O que Ele diz para a gente lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a resposta. Por que o justo sofre? Porque Deus é Deus. Porque Deus é. Porque Ele é soberano. Porque Ele sabe de tudo que vai acontecer com a gente. Porque aquele sofrimento, aquela situação que a gente está passando ali, vai produzir uma mudança futura. Então, este atributo de Deus, esta total ciência de Deus, nos ensina que nós não sabemos esperar. E aí a gente acaba fazendo muitas vezes Deus de mentiroso. Quando a gente não segue isso que a gente leu aí, que todas as coisas cooperam para o bem, quando a gente questiona a Deus a respeito de alguma coisa, nós estamos indo contra a sua própria palavra. Nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque a gente está pressionando Deus, porque a gente está botando Ele na parede, porque a gente quer aquilo, a gente precisa daquilo. Não, Deus, eu preciso disso agora, eu preciso ser isso, eu preciso conseguir aquilo, eu preciso... E Ele fala para a gente, calma aí, você não é nada, eu sei de todas as coisas, eu sou o Senhor, eu sei do que é melhor para você. O que a gente olha, o nosso tempo, a nossa realidade é totalmente distinta daquilo que eu conheço. E Ele diz isso para nós. Mas, olhando para a vida de Jó, nós podemos aprender muitas e muitas e muitas coisas. A primeira coisa, e nós já comentamos a respeito disso, abra lá no livro de Jó, logo no princípio, no capítulo 1, a gente vai entender quem era esse homem justo, esse homem bom, mas que sofreu, que passou por muitas dificuldades, mas perseverou. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeira coisa que a gente tem que entender, que Jó era um exemplo de servo. Jó era um homem temente a Deus, como diz aí, um homem que se desviava do mal, um homem que não se deixava levar pelas suas vontades, pelos seus pecados, por aquilo que ele queria, mas ele reconhecia, sobretudo, a grandeza do Senhor. No verso 2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E a gente entende, com essa passagem, que Jó tinha uma família grande. 7 filhos e 3 filhas, olha aí, 10. Imagina. Jó era um homem voltado para a sua família. E quando a gente percebe que esta citação é feita, é para justamente frisar a importância da família de Jó e a importância com que ele tratava também a sua família. E sendo ele um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, consequentemente, ele tinha uma família estruturada.
Ele tinha uma família forte, uma família junta ali, né? E aí a gente traça um cenário maravilhoso, uma pessoa quase perfeita, né? Um servo exemplar. Um servo exemplar, um homem com uma família estruturada, com uma família bem acertada, né? E, além disso, no verso 3, diz o seguinte: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, além de ser um servo exemplar, um chefe de família exemplar, Jó era um homem rico. O que ele precisava mais? Tinha tudo. Tudo que uma pessoa gostaria de ter, tudo que uma pessoa deseja ter, né? Ser uma pessoa boa, ter uma família maravilhosa, ter riquezas. Então, Jó era um homem quase perfeito. E aí, mediante a esse cenário, como foi dito, havia esta batalha travada ali. E justamente estas 3 áreas que eram perfeitas na vida de Jó foram atingidas durante a sua aprovação. Vamos entender bem isso. Jó 1,18. No verso 18, diz assim: também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito. No verso 19, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O que diz aí? Primeira coisa, a aprovação de Jó atingiu diretamente a sua família. A sua família foi destruída. Destruída literalmente. Caiu tudo aí, como vocês viram. Acabou. Ele que tinha uma família grande, numerosa, de repente viu tudo isso ruir. E aí ele foi atingido numa área que nós tratamos como a base das nossas vidas, a nossa família. Mas não parou por aí. No verso 14 e no verso 15 diz assim: que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Além de ter perdido sua família, praticamente toda a sua família, Jó perdeu todas as suas riquezas. E toda essa numerosidade grandiosa de bois, de jumentas, de servos, tudo foi perdido. E aí, Jó perdeu quase tudo o que tinha. Mas ele tinha algo que era fundamental e algo que pôde fazer com que ele permanecesse firme. E isso está colocado lá no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10. Apesar de tudo isso, olha o que Jó passou aí. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Estou no verso certo? Estou. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Perante essa situação, a mulher de Jó aí, que sobreviveu a essa grande desgraça na vida deles, chega para ele e diz assim: vem cá, tu não vai largar desse Deus não? Olha o que esse Deus está fazendo contigo aí. Quantas vezes a gente é questionado na nossa vida com pessoas dessa forma?
pessoas que questionam a nossa fé, pessoas que questionam o Deus que nós servimos, pessoas que questionam muitas vezes as nossas atitudes como cristãos. E aí a gente se coloca numa situação muito complicada. Como permanecer firme? Como ter esperança em Deus nesses momentos de dor? Como responder a estas perguntas? Eu fico imaginando como Jó teve capacidade de responder a sua mulher, que era uma pessoa de confiança, que era uma pessoa que estava com ele ali o tempo todo, colocando essa indagação a ele ali, fazendo esse questionamento e olhando, dizendo para ele: cara, acabou tudo, a gente não tem mais nada, morreu a nossa família, acabaram as nossas riquezas, nossos servos morreram, foram embora. E aí? E aí, Jó, como é que vai ser? E ele, como o homem da casa, como o líder do lar, se colocava nessa situação. Como responder a esse questionamento? Como que ele podia ter algum ensinamento bom, algo de bom naquele momento? E a resposta é a seguinte: ele encontrou tudo isso na sua esperança, na esperança em Deus. Porque, como ele disse aqui, será que com todos os bens que a gente recebeu, com tudo aquilo que a gente pôde desfrutar, será que Deus também não poderia dar algo de ruim para a gente? Por que a gente ia questionar se quando Deus dava as coisas boas a gente não questionava? E isso acontece com a gente, né? Quando a gente passa por coisas boas na vida, quando a gente recebe bênçãos, não, Deus é maravilhoso. Ó, que conta bancária positiva, tô com uma família bem estruturada, tenho muitas riquezas, sou uma pessoa de paz, não tenho inimigos. Deus é maravilhoso. Mas aí vem a tempestade, aí vem a tribulação, aí vem o problema. E a gente fica: cadê Deus? Onde é que você está? Onde é que está aquele Deus que me abençoava? Onde é que Deus está nesse momento? E muitas vezes a gente se pergunta. E aí a gente entende o seguinte: Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Não muda nada. Mas a sua vontade naquele momento foi cumprida também. Assim como havia sido cumprida nas coisas boas, também tem sido cumprida nas coisas ruins. Porque se a gente entende a soberania de Deus, esse atributo divino, a gente entende que Ele sempre faz a coisa certa. Deus não erra, Deus não falha, Deus não peca. Então, automaticamente nós deveríamos entender dessa forma. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Quando vem alguma coisa ruim, quando passamos por algum problema, a primeira pessoa que a gente questiona é Deus. E não foi isso que Jó fez. Aos nossos olhos, Jó não tinha nenhum motivo para ser destruído, mas Deus permitiu que Satanás o tocasse para que ele pudesse ser envergonhado e Deus pudesse ser exaltado. Para isso que Jó foi usado nessa situação. E com certeza não foi fácil. E a gente pode imaginar ter uma reviravolta dessa nas nossas vidas. Como a gente reagiria a isso? Ter todas as coisas e de repente não ter mais nada. Jó esteve a ponto de sucumbir. Lá no capítulo 17, no verso de número 1, relata justamente isso. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Esse foi o momento mais crítico da provação de Jó. Foi um momento que a esperança dele esteve por um fio. Estava bem apagadinha ali, bem no final. Mas, depois disso, depois dessa provação, mesmo com todas essas provações, ele ainda se manteve firme. Que exemplo! Que exemplo de fé, que exemplo de esperança, que exemplo de perseverança, que exemplo de confiança em Deus. E aí, lá no capítulo 19, rapidamente, vamos ler
do verso 1 até o verso 27. Acompanhem comigo aí. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança, como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor de minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os seus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde, tenho de suplicar-me eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominaram, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro, que com penas de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha que engraçado. Jó relata todo o seu sofrimento, relata tudo o que ele passou, todas as suas perdas, todas. Fala de tudo. E ele passa por uma situação aí que nós enfrentamos muitas vezes. Quando nós temos alguma coisa, nós somos queridos, nós somos bem recebidos, nós estamos ali com pessoas ao nosso redor, nós temos amigos, nós temos familiares que aparecem de todos os lugares do mundo para estar ali, desfrutando, fazendo as coisas conosco, tentando pescar alguma coisa ali do que tem de bom em nós. De repente tem um problema, tem uma situação, some todo mundo. De repente, você cai numa doença, não tem mais ninguém. De repente, você cai em desgraça financeira, não tem mais ninguém. Jó passou exatamente por isso. Jó passou por tudo que um homem poderia passar de provação nessa vida. Ele foi atacado nas 3 áreas que nós colocamos aqui. Mas, no verso 25... ele faz uma declaração maravilhosa, uma declaração de fé, uma declaração de esperança. Olha aí de novo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha o que Jó faz. Apesar de todas essas dores, apesar de todas essas perdas, ele faz uma declaração de fé. Ele faz uma declaração pura de esperança. E aí é demonstrada a virtude de Jó. O Senhor convenceu a Jó de sua ignorância. Isso foi um processo, não foi algo fácil. Jó estava meio aéreo na situação ali. Ele foi entendendo que ele estava numa batalha. E aí, Deus mostrou a Jó que ele, Deus, era tudo. E Jó não era nada. Mostrou para ele que todas aquelas riquezas, todas aquelas pessoas, tudo aquilo que ele tinha de bom, que ele considerava bom, na verdade, não era nada. Na verdade, num estalar de dedos, tudo sucumbia. E aí, o que ficou disso tudo? A esperança de Jó. Com humildade, Jó reconheceu os seus erros. Lá no capítulo 40, já quase no fim do livro de Jó, capítulo 40, no verso 3 até o verso 5.
Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. O que Jó relata quando ele diz isso? Que, Senhor, o Senhor que sabe aí, eu não vou falar mais nada. Tu sabes de todas as coisas, tu tens o melhor para mim. Tudo que eu já passei, eu sei que foi para a honra e glória do Senhor. E eu tenho esperança de que isso vai produzir algo de bom na minha vida. Eu não sei o que virá, mas algo de bom vai vir. E aí ele afirmou essa esperança mais de uma vez. Lá no capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente conhece bem esse versículo, ouvimos a todo instante essa declaração. Mas essa declaração foi no fim da história de Jó. E ele mostrou aí, dizendo que ele sabia que o Senhor, mais uma vez ele relatava, confirmava isso, que o Senhor era soberano, que tudo que tinha acontecido com ele ali era debaixo da vontade de Deus. E ao fazer essa declaração, ao afirmar essa confiança em Deus, Deus restituiu a Jó. Capítulo 42 ainda, no verso 10 até o verso 16. Olha o que diz aí. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu o dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o seu último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 cavalos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, olha que interessante. Tudo aquilo que Jó tinha e foi perdido, foi restituído. E aí muita gente pega essa passagem e distorce. Traz assim e fala assim para você, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se hoje você tem a tua conta negativa, se hoje você não tem nada, se hoje você é solteiro, você vai arrumar uma pessoa maravilhosa, você vai ter uma conta bancária maravilhosa, você vai ser chefe, você vai mandar em todo mundo. Olha aí, Deus restaurou a sorte de Jó, vai restaurar a tua sorte também. Mas não é isso que a Bíblia está falando para a gente aqui. Isso é um processo. Isso aconteceu debaixo da vontade de Deus. Isso aconteceu porque Jó se manteve firme. Isso aconteceu porque Jó manteve a sua esperança em Deus. E essa prosperidade, e nós cremos que a prosperidade é sim algo que é dado por Deus. Com tudo isso que a gente vê aí fora, a gente acabou distorcendo um pouco isso também, esse conceito, que é tão importante. E se a gente sabe que Deus é dono de todas as coisas, e nós somos herdeiros de Deus, consequentemente, nós temos direito de receber bênçãos do Senhor também, não é verdade? Mas todo direito carrega também consigo uma obrigação, um dever. E nós temos muito mais deveres do que direitos. E isso já fomos ensinados aqui em outros cultos, né? Como nós já ouvimos. Mas é um processo lento, doloroso, e aí mostra o seguinte: eu disse a vocês que Jó viveu 200 anos, então essa aprovação dele aconteceu até os 60, ele tinha mais ou menos 60 anos, então quando acabou essa aprovação ele viveu mais 140 anos, então até a vida de Jó foi prolongada, foi alongada nesse sentido, e ele pôde ver aí até a 4ª geração. Então Deus restaurou a vida de Jó. E aí, o que a gente pode aprender com essa história? Como que a gente pode aplicar essa história? Já caminhando para o final. Primeira coisa, que nós já falamos aqui, mas precisamos frisar isso. Deus é o dono de todas as coisas.
todas as coisas. E, acima de tudo, a vontade dele é soberana. Deus faz o que ele quer. Salmo 113. Salmo de número 113. Vai falar exatamente a respeito disso. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Olha que Deus maravilhoso é esse. Olha como Deus faz aquilo que Ele quer, porque Ele detém o poder de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe sempre o que há de melhor para nós. O que nós podemos aprender mais com isso? Salmo 119, no verso 71. Vamos entender uma coisa muito importante. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha que maravilhoso. Tudo tem um propósito. Nada é em vão. Nada é coincidência. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Falo isso para cristãos. E falo isso para cristãos que às vezes não creem nesse propósito. Às vezes a gente coloca isso também de lado. Se a gente entende que Deus é soberano, que Ele já tem tudo traçado para as nossas vidas, por que a gente questiona Deus? Por que a gente fica ainda colocando Deus na parede? Se a gente sabe que tudo tem um propósito, como nós lemos, todas as coisas cooperam para o bem. Mais um ensinamento. E isso é uma coisa muito importante a se entender, e é uma coisa que a gente faz muitas vezes confusão na nossa cabeça. Satanás não é um não Deus. E aí eu vou explicar para vocês essa expressão, antes que me chamem de herege. Ele é o nosso adversário, mas tem um detalhezinho muito importante aí. Ele não tem os atributos de Deus. Satanás não é o espelho inverso de Deus em todas as coisas. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Satanás, inclusive, está muito abaixo, obviamente, da vontade de Deus, mas ele, inclusive, entende a autoridade de Deus. E ele é mais um daqueles que sofrem no inferno. Como bem diz o pastor Maurício, a gente tem aquela ideia do Satanás dos desenhos do Hanna-Barbera lá, né? Que fica lá com um tridentezinho, sorrindo lá no inferno, botando todo mundo para sofrer, e ele está ali de boa. Ele é o chefe da gangue ali, e ele é o cara. Não. Satanás está sofrendo também. Satanás está passando um dobrado lá, e vai passar eternamente, porque ele é tudo de ruim que se pode ter. Mas a gente, às vezes, com uma superstição muito grande, a gente acaba dando muito poder para Satanás. A gente acaba ficando com medo de Satanás por coisas que ele não tem nem essa capacidade. Eu costumo dizer, às vezes a gente conversando com algumas pessoas, com alguns amigos, porque aconteceu isso na minha vida, mas o diabo está acabando com a minha vida. O diabo está tomando tudo, não sei o quê. E, olha, eu nem falei alguma coisa, ele já tomou aquilo ali, já veio uma pessoa, uma inveja, não sei o quê. Gente, Satanás não é isso tudo, não. Satanás não tem esse poder todo, não. Ele está no nosso derredor, ele não está na nossa mente, ele não conhece os nossos pensamentos, ele passeia por aí, tem os demôniozinhos aí passando, mas ele não é Deus, não. Ele não é um anti-Deus aí nesse sentido, por isso que eu coloquei essa expressão. Então, a gente tem que colocar Satanás no lugar dele também. E a gente acaba trazendo muita força, muito poder para ele, de forma totalmente equivocada. Mais um ensinamento. Quem somos nós para não merecermos ou merecermos alguma coisa? Quem somos nós? Jó era tudo. Justo, rico, exemplar, mesmo assim sofreu. Por que a gente, que erra tanto, peca tanto, não tem nada disso que Jó tinha,
Por que a gente não vai sofrer? Se Deus usa esse exemplo digno aí, maravilhoso, da vida de Jó, um homem aos olhos humanos exemplar, mas que sofreu. Quem somos nós para não sofrer? Jó permaneceu de pé devido à sua esperança. Eu relato isso mais uma vez porque é muito importante. A esperança foi o que segurou Jó. A esperança foi a grande virtude de Jó em toda essa situação. Como podemos usar esta esperança para nortear as nossas vidas? Jó 17:15. Jó 17:15. Aí tem uma declaração também muito importante. Diz assim: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó, quando está se questionando aí, quando ele está fazendo essa pergunta, ele está fazendo uma pergunta, mas que ele já sabe a resposta. Ele está fazendo como se fosse uma autoafirmação ali, né? Essa pergunta não é uma pergunta de questionamento, no sentido de, eu estou procurando Deus, cadê Deus? Não é isso. Mas ele está afirmando, subentende-se aí que ele está dizendo: a minha esperança é o Senhor. Deus é a minha esperança. Ele tinha certeza disso, que ele não esperava mais em nada a não ser em Deus. A esperança, ela deve ser viva. Não é uma esperança da boca para fora, uma esperança egoísta. A esperança deve estar sempre presente, colocada para fora, para que outras pessoas também venham ver que nós servimos a um Deus vivo, que a nossa esperança está colocada em algo vivo. Não é numa imagem, não é numa pessoa, não é numa quantia, não é num emprego, não é num cargo, não. A nossa esperança deve estar firmada em Deus. Esperança demanda atitude. 1 Tessalonicenses, verso 1, no capítulo 1, verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é atitude, a atitude da esperança. A esperança viva, a esperança latente, a esperança de afirmar para todos que Deus é a nossa esperança, de que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é a nossa esperança, de que o Espírito Santo que habita em nós produz essa esperança, porque essa esperança não é uma virtude humana. Por que eu digo isso? Um exemplo. É um exemplo clássico, mas é perfeito. Vá a um enterro, a um sepultamento de um não cristão e de um cristão. Quando você vai no sepultamento de um não cristão, você vê as pessoas isoladas, tristes, sem qualquer tipo de perspectiva, como algo que tivesse sido tirado dela e que ela não teria mais nenhuma solução, não teria mais o que fazer. E vá a um sepultamento de um cristão. Quando você tiver essa experiência, se já não teve, perceba o olhar das pessoas, perceba a tristeza também, porque nós sentimos a perda, é algo normal, mas tem algo diferente. Tem esperança. Esperança de que aquela pessoa já está num lugar muito melhor do que o nosso, de que aquela pessoa já está nos braços do Senhor, de que aquela pessoa vai viver em eternidade de vida, assim como todos nós cremos que faremos isso também. A esperança, mais uma vez, é bom frisar, é repetitivo, mas é para nós guardarmos isso na nossa mente. A nossa esperança deve estar firmada nesse Deus. Mais uma vez aí em Colossenses 1, 23.
se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esta esperança, mais uma vez, firmada nesse Deus que transformou a vida desse homem, Paulo, de que transformou a sorte de Jó e de que mudou a minha e a sua vida. Ter esperança não é ser imediatista. Livro de Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, no qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando ele fala em aguardar, ter paciência, ter esperança, quando você fala que tem esperança, você tem que saber esperar. É redundante, mas é verdade. A esperança nos torna pacientes. A esperança nos torna agentes de paz, não agentes de desespero, agentes de confusões. Quando a gente traz esperança a alguém, a gente tem que produzir paz. A gente tem que trazer tranquilidade, mansidão. Tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. E a esperança traz justamente isso. E, por fim, nossa esperança já foi renovada em Cristo Jesus. Você crê nisso? 1 Pedro 1, verso 3 ao verso 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que diz aí? A nossa esperança já foi renovada em Cristo Jesus. Algo que deveria ter acontecido já aconteceu. Jesus Cristo já morreu por nós, ressuscitou, vive e reina. O que mais nós precisamos? Por que não depositar a nossa esperança em Cristo? Por que não viver essa vida de esperança em Cristo Jesus, esperando que o Senhor tem sempre o melhor para nós? O que Deus fala para a gente nessa noite? O sofrimento que você está passando é temporário, assim também como os momentos felizes que você possa estar passando. Mas com a nossa esperança firmada em Cristo, entendemos que a vontade dele sempre prevalecerá, sempre será soberana. Então você pode ter entrado aqui nessa noite perdido, desiludido, triste, sem qualquer aspiração de futuro, do que você será, do que você é. Mas o que Deus nos ensina? Que isso vai passar. Não há nenhum motivo para querermos estar afastados de Deus. Pessoas, acontecimentos, problemas, nada disso pode ser um empecilho para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus. Deus não é injusto. Nós não merecemos nada de bom, mas mesmo assim Deus nos dá por sua graça, e não nos dá por sua misericórdia, porque o que nós merecemos era a condenação. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Não devemos nos guiar por aquilo que nós vemos. O problema que nós passamos hoje pode ser a solução de amanhã, e vice-versa. Então, aquilo que tem acontecido com você hoje, com certeza vai te trazer algum ensinamento.
com certeza vai produzir algo de bom. E, acima de tudo, o que nós podemos tirar de tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós ouvimos aqui, a grande mensagem é: quando não há nenhuma explicação racional, quando todas as circunstâncias dizem não, quando tudo parece ruir, quando tudo parece estar acabado, quando todas as nossas forças estão esgotadas, confie em Deus. Ele é a nossa esperança. Ele trará a solução para o nosso problema. Ele dirá aquilo que nós devemos ou não fazer. Deposite a sua confiança no Senhor Jesus. Tenha ela firmada nele. Não se deixe levar pelo problema que você tem passado. Não se deixe levar por alguma dúvida, por alguma desilusão, por algum sofrimento, por alguma maldição que tenham colocado na sua vida. Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos limpar de todo pecado. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Feche seus olhos. Senhor, Tu és a nossa esperança, Pai. Ó Deus, nós ouvimos aqui, Senhor, e aprendemos que nós não podemos, Senhor, não podemos, ó Deus, ser levados por situações. Não podemos olhar para o nosso problema, Senhor, e ver que não haverá solução. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor está à frente de todas as coisas. Porque sabemos, ó Deus, que Tu tens sempre o melhor para nós. E mesmo que tudo diga não, nós queremos olhar para frente, ver que o Senhor está nos chamando para uma novidade de vida, nos chamando para arrependimento, nos chamando para mudança. Ó Deus, renova, Senhor, essa esperança nas nossas vidas. Renova, Senhor, o nosso primeiro amor. Renova em nós, Senhor, aquilo que foi perdido, aquilo, Senhor, que um dia já foi primordial para as nossas vidas, mas que hoje está apagado, que hoje está perdido, que hoje está deixado de lado. Ó Senhor Jesus, que essa esperança possa nortear as nossas vidas, que possamos olhar para Ti, Senhor, e ver o Senhor como a razão das nossas vidas, como a figura viva do Deus vivo, do Deus que é a nossa esperança. Perdoa, Senhor, as vezes que nós não confiamos em Ti. Perdoa pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de esperança. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor Jesus.